No céu seremos de carne e osso. É isso mesmo que você está ouvindo. Agora fica até o final do vídeo para você não ficar chateado comigo, tá? Me abençoe com três coisas aí. Like, comenta e compartilha se fizer sentido. Me abençoe, tá? Para me ajudar com o YouTube. Vamos lá. No céu seremos de carne e osso. Eu afirmo isso pela palavra de Deus, tá? Mas primeiro eu tenho que pontuar uma coisa muito interessante aqui. Muitas pessoas têm a ideia de que quando chegarmos no céu seremos como seres fantasmagóricos, como fumaças, ectoplasmas, indo para lá e para cá, e não é verdade. Quem afirma essas coisas, ou pensa, ou tem essa ideia, infelizmente está sendo influenciado por filosofias vãs, por espiritismo, até segmentos orientais. Tem que ter cuidado, tá, queridos? Porque esses segmentos, essas ideias, essas filosofias, algumas delas até afirmam que tudo aquilo que é material, tangível, tocável é ruim e tudo aquilo que é espiritual é bom. Bem, pela palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis no capítulo 1, verso de número 31, o Eterno vai dizer que o Eterno, tudo que ele fez foi muito bom, e incluindo ali o corpo do ser humano. Gente, dizer que o corpo do ser humano é ruim seria contradizer o que Deus falou em Gênesis capítulo 1, verso de número 31. Esse corpo, gente, não é ruim. Essa estrutura de carne e osso, sustentado pelo sangue, não é ruim. Pelo contrário, é bom. Inclusive a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Mas o que tem de ruim, Leandro, dentro do corpo? A natureza caída, herdada do nosso pai Adão. Essa natureza inclinada para as coisas dessa terra e inclinada, infelizmente, para o pecado. Essa é a parte ruim que nós carregamos dentro de nós. Mas dizer que a estrutura que nós temos é ruim não é bem legal. Essa estrutura, infelizmente, ela foi afetada pelo pecado, assim como muitas outras coisas, como a natureza, correto? Então, são coisas que a gente precisa pontuar aqui. Sendo assim, algumas pessoas também pensam que quando a Bíblia fala de espiritual, sempre está falando de coisas que não se pode tocar, de coisas que não se pode, que não são tangíveis. Não é verdade. Por exemplo, em 1 Coríntios 2, verso 14 e 15, Paulo ele vai fazer uma distinção entre o homem espiritual e o homem natural. E ele diz o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Gente, o que é o homem natural e o homem espiritual? O homem natural é um homem de carne e osso e sangue que é inclinado para a natureza carnal, correto? Para a natureza que se inclina para essa terra, que se inclina até para o pecado. Ele não compreende as coisas do Espírito. No entanto, o homem espiritual é um homem que de carne e osso, sustentado pelo sangue, mas inclinado para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito Santo. Então, quando eu falo de um homem espiritual, eu não estou falando que aquele homem é intocável, que existe um ser ali fantasmagórico, não. Eu estou falando que é um homem de estrutura carnal, de uma estrutura de carne, osso e sangue, que é inclinado para as coisas de Deus. Muitas pessoas, queridos, para refutar o tema desse vídeo aqui, por exemplo, que nós lá no céu seremos de carne e osso, se utilizam de 1 Coríntios capítulo 15, verso número 50. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então eles pegam esse texto, está vendo aí? A carne e o sangue não podem ir para o céu. Lá no céu não vai ter como ser de carne e osso. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Quando a palavra fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, está falando dessa carne inclinada para a natureza pecaminosa e que foi afetada pelo pecado, tá? Nós fomos afetados pelo pecado, esse corpo foi afetado pelo pecado, por isso ele morre, por isso ele tem doenças, é chamado de corpo dessa morte, ou é chamado, Paulo chama também lá em Filipenses 3:21, de corpo de humilhação.
tá? Por quê, irmão? Porque é um corpo de humilhação, a gente morre. Alguém diz que a gente já nasce morrendo. Então a carne e o sangue que Paulo está se referindo é exatamente isso. Lembra quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, verso 17, disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, ele está se utilizando dessa expressão carne e o sangue para falar da inclinação humana, natural, corrompida pelo pecado, correto? Então é isso que Paulo está falando. Não está dizendo que lá no céu não seremos de carne e osso, senão estaríamos contradizendo a própria palavra. Como assim, Leandro? O modelo para afirmarmos que lá no céu seremos de carne e osso é o modelo do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou em carne, gente. Ele ressuscitou em carne e osso, correto? E até afirmar algo contrário a isso é uma heresia. Heresia que trouxe problemas lá as igrejas do primeiro, no final do primeiro século, do segundo século, quando alguns falaram que Jesus não ressuscitou em carne. Isso é herético, isso é espírito do anticristo, irmãos. Dizer que Jesus não ressuscitou em carne e osso. Pelo contrário, ele ressuscitou em carne e osso. Em Lucas, lá no capítulo de número 24, verso 39, Jesus vai dizer assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus está mandando tocar nele. Ainda bem que Tomé fez essa pergunta, porque se Jesus não pede ali para tocar, se isso não está registrado, irmão, isso ia trazer muitos problemas até para crentes que até hoje acham, irmão, que Jesus vai voltar de forma espiritual, vai ser uma fumaça. Não, ele vai voltar de forma corpórea. Todos os cristãos têm que entender isso e têm que afirmar isso. Correto? Então o modelo é o corpo do Senhor Jesus. Lá em 1 João, no capítulo 3, verso número 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Glórias a Jesus. Eu gosto desse texto aqui, ó, Filipenses capítulo 3, verso de número 21, que transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Algumas versões traz corpo de humilhação, porque esse corpo é de humilhação. Esse corpo, ele vai se deteriorando. Esse corpo, alguém já disse, ele já nasce morrendo. Ele sofre depressão, ele sofre dor, ansiedade, ele tem câncer, ele tem uma série de situações. É um corpo de humilhação. As doenças humilham o ser humano. Mas Jesus, conforme o seu poder, vai transformar esse corpo abatido. Dá glória a Deus nesse comentário aí. Esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós seremos como o corpo dele. É claro que isso não está falando de deidade, está falando que o corpo dele é o modelo. Nós seremos glorificados, a nossa carne, os nossos ossos serão glorificados. É isso que ele está falando de transformação, que quando ele nos transformar, é o que Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 15, que vai ser ali, e finalizo com esse texto, que vai ser ali o contexto que a carne e o sangue não herdarão, né? Ele vai falar exatamente desse ponto, no verso 42 até o 50, mas eu insisto, eu acho tremendo o que ele continua falando no 51 em diante, né? Eis que digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, e esse dormir aí não é sono da alma não, tá, gente? É dormir, no sentido de que ali é uma figura de linguagem para amenizar a palavra morte, tá? Então nem todos morreremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. O que Paulo está querendo dizer? Esse corpo de humilhação, essa carne e esse sangue, essa carne e esse osso sustentado pelo sangue será transformado, será glorificado. E eu quero acreditar, eu creio por esses textos, que quando chegarmos lá no céu você vai ver esse Leandro, mas esse Leandro glorificado, de carne e osso, glorificado, assim como foi o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostou do vídeo? Comenta aí, compartilha para alguém, tá? Deus abençoe.